Se você está passando por um momento de dificuldade, sem cura, sem milagre, só esperando a provisão do Senhor, e tem sido tempos difíceis, eu queria compartilhar com você uma história que o Senhor trouxe ao meu coração esses dias, que tá lá em Jó. Jó é um homem de uma fé extraordinária, né? E tá lá em Jó 23:8, que diz: se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. Então aqui Jó ele está afirmando: eu estou buscando ao Senhor, eu estou procurando ao Senhor e eu não estou encontrando. O Senhor está em silêncio comigo, por mais que eu fale, por mais que eu não tenha feito nada errado. O Senhor está em silêncio e eu não sei onde ele está. Aqui diz ele está escondido, ele está oculto. Eu já procurei em todos os cantos, não encontro. Mas no 10 ele fala: e no entanto ele sabe aonde eu vou. Então aqui Jó ele está afirmando que o Senhor estava escondido dele, mas ele jamais passa escondido aos olhos do Senhor. Que o Senhor estava vendo ele, mesmo que ele não o visse, mesmo que ele estivesse em silêncio, ele estava o vendo. Ele afirma isso aqui. E muitas vezes nós passamos por essa situação de Deus não falar, e a gente olhar e falar: meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Mas não, o Jó aqui ele afirma que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. O silêncio de Deus é apenas um tempo, não é ausência. E Jó continua: quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Então olha só que interessante. Lá no 8 e no 9, Jó afirma que o Senhor estava escondido dele. Porém, ali no 10, Jó veio com um coração tão puro e tão sincero que ele reafirma a sua aliança, que ele reafirma os seus princípios com o Senhor, que ele reafirma a verdade da palavra, o valor das palavras do Senhor. Então, eu fiquei impactada porque Jó estava afirmando os princípios, Jó estava refazendo a sua aliança com o Senhor, mas sem cura, sem profecia, sem milagre. Jó ainda estava doente, Jó ainda tinha perdido toda a sua família, Jó ainda estava sofrendo, angustiado, aflito, no vale, num momento tão difícil. Jó estava nesse momento e ele afirma os seus princípios, ou seja, ele tem somente uma fé, gente, uma obediência movida por uma fé sem interesses. Jó tem obediência movida por uma fé sem interesses. E quando eu li isso eu fiquei impactada porque muitas vezes a nossa fé, muitas vezes a nossa obediência, ela é movida por interesses. Ela é movida se nós temos algo, porque se nós não temos, se o Senhor não dá, ou se o Senhor tira algo, nós começamos a pensar que o Senhor não se importa, que o Senhor não está, e muitas vezes nos desviamos dos seus princípios. Mas aí nós temos que aprender com Jó, que estava passando por um momento tão aflito, e ele fala: eu permaneci aqui, eu vou permanecer quando eu sair da prova, quando ele me provar. Então Jó entende que era um momento ao qual o Senhor estava permitindo ele passar, mas que o Senhor não estava ausente daquilo. E aí no 13 ele fala: quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Ou seja, Jó afirma: ele continua sendo soberano. Eu continuo sendo homem carnal, eu continuo sendo nada, continuo sendo um verme, mas Deus continua sendo soberano. E esse é o Deus que nos vê. E que lá na frente nós vemos que Deus restaurou a sorte de Jó, que Deus restaurou a casa, a saúde e tudo na vida de Jó. E Jó saiu fortalecido com a maior experiência que eu creio uma pessoa ter na vida, que Jó diz: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então as provas, às vezes, elas vêm para forjar a nossa fé. Qual é a nossa fé? Qual é a fé que carregamos? É uma fé movida por interesses? Só se tem profecia, se tem cura, se tem tantas coisas? Ou é uma fé pura, é uma fé sincera que simplesmente ama o Senhor e busca ver o Senhor com os seus próprios olhos? Então eu quero deixar para você esse pensamento, que você possa ler a história de Jó, que você possa permanecer no Senhor. Se você está vendo um tempo de espera, um tempo de angústia, um tempo de dificuldades, creia que o Senhor é o Deus que te vê, é o Deus que te sonda e é o Deus que está aí. E Jó, olha só que interessante, Jó muitas vezes ele está conversando com o Senhor e o Senhor está em silêncio. Mas mesmo com o silêncio de Deus, Jó sempre falava com Deus. Jó nunca parou de falar com o Senhor. Jó sempre acreditou e é isso que o manteve. Então apegue-se ao Senhor, mesmo que você pense que a sua oração não está passando do teto. Quero te dizer que o Senhor está te ouvindo e o Senhor está te vendo. O seu Deus é o Deus que te vê e é o Deus que te ouve. Aguarde no Senhor e neste tempo de espera,
espera. Faça como Jó, reafirme a sua aliança com o Senhor. Coloque o seu coração sincero diante do Senhor e diga: Deus, eu estou aqui sem interesse, simplesmente porque eu quero entender, porque eu quero ver a sua face. Que Deus te abençoe.